Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 22º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Eu e o Rui estivemos ausentes deste podcast nas últimas 2 semanas, mas isto foi porque o Rui esteve de licença de paternidade. Muitos parabéns, Rui. Temos agora um novo consumidor de calçado português, digo eu. Obrigado, Pedro. Ainda muito pequenino, mas já consumidor, é verdade. Mas há de crescer. Nós hoje temos aqui um grande episódio. Neste episódio vamos falar sobre os resultados do Business Condition Survey. Este é um inquérito feito pela World Footwear a mais de 100 especialistas de calçado de todo o mundo. Nós hoje no podcast, em especial o Rui, vamos analisar alguns dos resultados deste inquérito e é esse o desafio que eu tenho aqui para o Rui, para o nosso especialista em calçado. Vamos começar com o consumo mundial de calçado, que de acordo com o inquérito deverá crescer 6% em 2022. Rui, o que é que te parece este valor de 6%? Parece-me correto, parece-me acertado. Digamos que este crescimento no setor de calçado estava previsto e nós verificamos isso claramente pela demanda de encomendas que tem existido ao longo dos últimos meses. Naturalmente que também elas ainda reflexo daquilo que é o fecho do mercado na Ásia, em termos produtivos de algumas empresas, mas naturalmente que o mundo, em particular o mercado americano, que assume-se como um mercado extremamente importante para aquilo que é a recuperação na compra de produtos, em particular de calçado. A Europa, estando a passar por esta fase de guerra, ainda não podemos dizer com toda a certeza que será claramente uma das áreas onde o setor de calçado, ou onde o calçado vai crescer mais, mas sem dúvida alguma que estará em linha com aquilo que são as previsões e acredito que sim, 6% será razoável. Segunda pergunta, este ano 2002 é um ano de recuperação da indústria do calçado. A maioria dos entrevistados nesta edição do Business Condition Survey acredita que a saúde dos negócios nos próximos meses será forte, com 53%, ou muito forte, com 15%. Rui, na tua opinião, sobre a saúde dos negócios, como é que vai estar nos próximos meses? Muito sinceramente, e eu admitindo que este inquérito terá sido feito no primeiro trimestre do ano, não é? Exatamente, admitindo que esse inquérito foi feito numa altura em que o clima digamos assim, de recuperação era muito mais evidente, que havia dados mais animadores que se previam para a nossa economia e para o crescimento económico. Atualmente, e derivado do clima de guerra e da invasão que a Rússia fez à Ucrânia, os efeitos que tiveram, os side effects que tiveram em toda a economia, em particular europeia, não me parece, sinceramente, que nesta fase possamos ser tão positivos quanto essa recuperação e esse crescimento económico. No meu entender, ainda hoje, atualmente, agora verificamos que o novo pacote de medidas que foi aplicado, ou de sanções que foi aplicado por parte da União Europeia à Rússia, refletiram-se de imediato naquilo que eram os custos dos preços do preço do petróleo, não é? Naturalmente nós ainda estamos também a viver uma questão de crise alimentar e a crise energética, porque vem aí um inverno e nós ainda não estamos a falar da questão energética, mas de facto as sanções à Rússia também se vão notar claramente em alguns países quando faltar essa energia. Portanto, admito que esse crescimento possa ser mais contido, não diria estagnação, mas acima de tudo que seja reduzido face àquilo que era previsto. Terceira pergunta. Quase todos os inquiridos neste estudo disseram que os preços do calçado vão aumentar nos próximos meses. Em média, os especialistas esperam que os preços aumentem na ordem dos 9,8% na Europa.
Rui, o valor é baixo face aos constantes aumentos dos custos das matérias-primas, ou achas razoável? E às tantas aqui, não sei, o estudo foi feito nos primeiros 3 meses, foi feito já há 2 meses atrás. O que é que tu achas deste valor de 9,8%? Bem, 9,8%, talvez há uns meses atrás, poderia parecer que seria o indicado, ou até um bocadinho acima daquilo que podíamos estar a prever, mas atualmente, e à data de hoje, eu penso que realmente esses cerca de 10% não serão suficientes, no meu entender. Aquilo que está a existir neste momento face à questão do petróleo vai afetar muito daquilo que é o transporte, portanto, e o transporte da matéria-prima. Nós sabemos que Portugal é um país produtor, mas nós fabricamos, ou seja, nós transformamos um produto em calçado, transformamos várias matérias-primas num produto que é o calçado, mas recepcionamos na sua maior parte os materiais de Espanha, de Itália e de outros países por aí fora. Portanto, aqui o custo de transporte subindo, o custo da energia subindo, e ainda alguma da escassez que se faz notar por via do desequilíbrio da cadeia logística ainda durante o período do coronavírus que ainda existe atualmente, não me parece que todo este conjunto de situações leva a que esse aumento não seja até superior a esses 10%. Parece-me que sim, que é necessário, acima de tudo, para compensar aquilo que são as perdas que a maior parte das empresas estão a ter neste momento face à subida, eu diria, louca em alguns dos casos dos preços da matéria-prima para este setor. Quarta pergunta para ti, Rui. As principais dificuldades apontadas pela maioria dos inquiridos neste estudo são o custo das matérias-primas ou das mercadorias, com 84% de respostas, os problemas com mão de obra, 40% das respostas, e dificuldades financeiras, 28% das respostas. Quais é que são as principais dificuldades da indústria neste momento? Concordas com estes dados? Sim, concordo claramente e parece-me que estão muito bem escaladas num primeiro, segundo e terceiro lugar por via daquilo que é a necessidade, neste caso, os custos das matérias-primas. É sabido que aumentaram exponencialmente. Nós atualmente temos alguma dificuldade até em conseguir encontrar algum patamar de equilíbrio que nos permita e que permita a este setor, ao setor de calçado, conseguir fazer os preços ou dar um preço a um cliente durante um certo período de tempo. Eu penso que toda a cadeia fornecedora, todos os fornecedores hoje em dia não têm esta capacidade porque os preços são altamente voláteis, estão a alterar de forma constante, o que deixa muitas das empresas à beira de um ataque de nervos, porque de facto, quando se dá um preço ao cliente, depois torna-se muito mais difícil de conseguir, por via dos setores comerciais, conseguir convencer o cliente que de facto existe uma necessidade de aumentá-lo. Porque nós sabemos que os clientes, isto é uma cadeia, Pedro, portanto as empresas trabalham, existe o trabalho em função dos clientes, em função das vendas que eles fazem e em função de uma cadeia de distribuição que eles também têm implementada no terreno. E todos nós sabemos que os preços aumentando na cadeia da matéria-prima, no fornecedor, na venda ao cliente e por sua vez ao distribuidor ou à loja, todos nós sabemos que se torna extremamente difícil depois de gerir todo este processo por via da inflação e por via do aumento dos preços. A segunda questão, relativamente ao setor de transporte, penso, estava precisamente a referir isso anteriormente, ou seja, o transporte assume-se aqui como um bem necessário para a recolha e para a recepção de grande parte da matéria-prima, mas também para a entrega. E nós sabemos que os preços estão a disparar por via desta questão do petróleo. Os transportes aéreos, por exemplo, do envio das amostras, do envio estão impossíveis. De alguma produção pequena, estão a custos quase impossíveis, portanto é quase impossível trabalhar com fretes aéreos, sendo que o frete terrestre ainda é o mais aconselhado, ou até por navio. Eu posso dizer que conheço eventualmente algumas empresas que estão já
a pensar numa forma mais económica de envio de produtos de Portugal para a própria Europa, não por via terrestre, mas por via marítima. Não só pela questão dos custos, mas também até pela questão ambiental, ecológica e de sustentabilidade. Portanto, para tu veres como nós já estamos, se calhar, a mudar algum do paradigma. Muito bem. Rui, a última pergunta. Cerca de 2/3 dos especialistas entrevistados acreditam que os canais de retalho digital vão ganhar importância na venda de calçado nos próximos 3 anos. Estas previsões são muito mais positivas comparando com as lojas físicas, onde apenas 1/3 dos entrevistados acredita que vão crescer nos próximos 3 anos. Na tua opinião, as vendas online vão mesmo crescer nos próximos anos? Eu penso que o comportamento dos consumidores alterou-se durante a pandemia, a transformação digital acelerou e nós acho que todos temos verificado estes avanços significativos na forma como encaramos a própria aquisição de um produto, portanto nas pessoas. Grande parte das pessoas já através do telemóvel já faz as suas compras online, torna-se muito mais cómodo, muito mais fácil, conseguem procurar o produto que efetivamente pretendem. Existe até a noção de que quando as pessoas gostam de determinado produto se tornam mais fiéis na compra do online do que propriamente nas lojas físicas, e o que é certo é que o online veio para ficar. Já estávamos, no fundo, a caminhar para esta afirmação do online, mas parece-me que sim, parece-me que o comportamento dos consumidores mudou e a digitalização vai permitir que este crescimento seja cada vez mais efetivo. E isto já agora por causa do online, nós antes de iniciarmos a gravação, eu estava aqui a analisar apoios no âmbito do plano de recuperação e resiliência para as empresas, precisamente para o online, portanto é algo que se pode aproveitar e avançar. Rui, vamos avançar para as notas finais? Sim, a nota final gostaria apenas de falar sobre um webinar que vai acontecer esta semana, dia 8 de junho às 16 horas, sobre precisamente esta questão da transformação digital. Portanto, o título é o calçado e têxtil no caminho da transição digital. É uma mesa redonda onde eu vou ter o prazer de participar a convite da TecMinho, da Universidade do Minho, e onde vão estar presentes também representantes do setor do têxtil, do IAPMEI e naturalmente da TecMinho e da Universidade do Minho. E aqui vamos falar sobre esta transformação digital nestes 2 setores, do calçado e do têxtil. E penso que seria interessante quem estiver interessado poder participar e poder também assistir a algumas, penso que há alguns conceitos e algumas ideias que me parecem importantes para o futuro das empresas 4.0. Rui, 2 notas sobre a tua nota. Quem quiser mais informações sobre esta conferência pode consultar no site do Felgueiras Magazine. E outra nota, nós temos que pensar um dia deste em fazer um podcast com alguém também da indústria têxtil. No fundo são setores que acabam por se complementar de alguma forma um com o outro. Acho que seria interessante. Vou avançar eu para as minhas notas finais. O Felgueiras Magazine lançou há umas semanas, 2, provavelmente, uma lista, um vídeo com os 5 países mais estranhos ou improváveis por onde Portugal exporta calçado, e já são, se a memória não me falha, 170 países. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, é um vídeo que tem 1 minuto. Segunda nota final, e para a qual eu vou pedir aqui a colaboração e a opinião do Rui. Dados do Instituto Nacional de Estatística dizem que Portugal exportou no primeiro trimestre deste ano mais 25,2% em calçado face ao igual período do ano anterior. Este resultado lido de 25,2% de aumento é um resultado muito bom, mas aqui há que ter um pouco de cuidado, porque neste último ano houve muitos aumentos dos preços da inflação, e há que deitar aqui um bocadinho de sal neste número, não é, Rui? Sem dúvida. Sendo positivo, há que o ler com algum cuidado. Sim, sendo positivo, naturalmente que é sempre positivo quando falamos de números que estão acima de 0, portanto há sempre um crescimento e isso é de salutar. Mas de facto aquilo que tem acontecido ao longo dos tempos, e em particular nestes últimos meses, diz-nos que este crescimento pode muito bem ser atenuado
pela questão da inflação dos preços, pela questão da subida do dólar, por exemplo, a nossa compra de produtos, acabamos por ter menos poder de compra nos produtos quando compramos em dólar, porque o euro está a valer menos, naturalmente, está quase na paridade, e além da questão do dólar e do euro, a questão da inflação e a questão da subida dos preços, que já estavam articulados para essa estação, durante um processo produtivo, pode revelar que esta subida, no final de contas, não traga assim tantos benefícios às empresas, ou seja, as margens de lucro podem realmente estar a sofrer por via destes aumentos e parece-me que em grande medida é aquilo que está a acontecer. Portanto, tem que haver aqui se calhar uma estratégia talvez diferente para o futuro, para compreendermos aquilo que é a nossa capacidade, aquilo que é a nossa maior competência nos produtos para poder selecionar aqueles que têm maior valor acrescentado, e também aqueles que nós eventualmente conseguimos fazer para a mão de obra que temos atualmente. E nós todos sabemos que a mão de obra subiu muito, e que era uma necessidade e tinha que acontecer, isso aí não há a mínima dúvida. No entanto, há que ter todos os cuidados para não passarmos de uma situação, como se costuma dizer, Pedro, do 8 para o 80, do 80 para o 8. Há que ter alguns cuidados. E no próximo ano eu estou a prever mais alguns problemas, até repara com o custo da mão de obra e com a inflação. O governo português, se não estou em erro, aponta uma inflação de 3%, 4%, 3% ou 4%, já não me recordo, para este ano, mas eu tenho a certeza, de certeza absoluta, que ela vai ficar bem mais alta, 7%, 6% no mínimo, certeza que vamos ficar nesses valores, e os salários vão ter que crescer no próximo ano. Exatamente. Nessa medida, pelo menos no mínimo, nessa medida da inflação. Isto vai fazer aumentar, obviamente, os custos de produção do calçado. É mais um problema, e também já agora com a inflação poderá vir a ser um problema muito complicado para a economia mundial. Bom. Sem dúvida. Pedro, no meu entender, a questão da subida a questão da subida da inflação, que naturalmente será superior àquela que está prevista, em certa medida a inflação tem beneficiado o nosso país, porque as taxas de inflação, por exemplo, na Alemanha, em França, são mais altas, portanto nós somos atrativos para a compra, portanto enquanto exportadores torna-se mais atrativo Portugal enquanto indústria, enquanto mão de obra. No entanto, nós vamos ter que criar aqui alguns equilíbrios, porque nós sabemos que é importante subir os salários, da mesma forma que é importante baixar a carga fiscal às empresas, para criar aqui um equilíbrio e não se colocar dois pesos numa balança, portanto tem que se colocar um peso no lado e um peso do outro, para que o custo para equilibrar. Exatamente, os custos de produção sejam efetivamente eficientes, mas que consigamos ter um custo controlado, e para que também a qualidade de vida das pessoas, naturalmente, por via do salário, seja melhorada, isso sem dúvida alguma. Rui, muito obrigado por teres estado aqui outra vez neste podcast, e chegamos ao fim deste episódio. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueiresmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.